Revelado. O que uma mulher fez ao encontrar o milionário oculto em um carro quebrado. Era uma manhã quente de domingo, e Ana, uma mulher carioca de 32 anos, enfrentava mais um dia de luta. Mãe solteira de 3 filhos, sua rotina era sem fim: acordar cedo, preparar café, levar as crianças à escola e correr para o mercado. Enquanto caminhava, os pensamentos de sempre a acompanhavam. Como iria conseguir dinheiro suficiente para as contas do mês? No entanto, o seu olhar foi preso por um carro quebrado na calçada. O veículo, mesmo em sua condição deplorável, exalava o aroma de nostalgia, como se tivesse sido testemunha de momentos importantes. Cautelosamente, Ana se aproximou e notou um homem idoso, Carlos, tentando consertar algo sob o capô. Ele parecia tão deslocado ali, a segurança e a elegância de sua postura contrastando com a realidade ao seu redor. Ao ver Ana, levantou os olhos, surpreso. "Desculpe incomodar, senhor, mas precisa de ajuda?" perguntou ela, já sonhando em poder aliviar pelo menos um pouco de pressão daquele dia. Carlos aceitou a ajuda com um leve sorriso, um gesto que despertou em Ana uma novidade sutil. Enquanto conversavam, ela o conheceu melhor. Carlos não era apenas um senhor desconhecido, mas um filantropo milionário, alguém que dedicava sua vida a realizar projetos que mudavam a vida de pessoas como Ana. O sonho dela de um futuro melhor, uma vida digna para os filhos, começou a parecer um pouco mais palpável. Mas a conversa não era apenas sobre caridade. Ele falou sobre suas iniciativas, sua visão de melhorar a educação e abrir oportunidades. Cada palavra de Carlos soava doce e convidativa, enquanto Ana sentia seu coração acelerar. Uma conexão inexplicável começou a surgir entre eles, uma esperança despontando no horizonte nebuloso da vida de Ana. Então, em meio a toda aquela energia, Carlos a surpreendeu com uma proposta, uma chance de emprego em sua empresa. Era mais do que uma simples melhoria financeira, era um convite a um novo caminho. "Você tem potencial. Deixe suas inseguranças de lado, e você pode mudar não apenas sua vida, mas também a da sua família", disse ele, e aquelas palavras reverberaram profundamente dentro dela. Mas, à medida que a proposta se moldava em sua mente, uma tempestade de dúvidas tumultuou seu coração. O que aconteceria com seus filhos? A vida confortável, mas exaustiva, que levava era melhor do que um salto incerto no futuro. Naquele momento de vulnerabilidade, Ana abriu seu coração. Compartilhou seus medos, seus anseios e a urgência de proteger seus pequenos. Carlos a escutava com atenção, e a magia daquele diálogo tornou-se um abrigo para ambos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos olhou nos olhos de Ana, e naquele instante, a conexão que sentiam se solidificou. Ele começou a perceber que a verdadeira riqueza não era apenas o dinheiro acumulado, mas as interações humanas, a capacidade de tocar a vida das pessoas. Mas a proposta ainda pairava, e Ana, dividida entre a insegurança e a esperança, sentia que havia algo maior em jogo. O que ela faria diante de uma chance tão inesperada? A vida a desafiava de uma nova maneira e, ao mesmo tempo, despertava um sentimento profundo de que talvez ela tivesse encontrado mais do que apenas uma ajuda para o dia. Quem sabe essa poderia ser a virada que tanto esperava? Ana ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Carlos como se fossem um lenço fresco em um dia escaldante. Uma mistura de medo e empolgação a envolvia. Ela sabia que estava em um momento decisivo, e cada segundo que passava fazia seu coração acelerar ainda mais. Era como se o universo estivesse conspirando a favor dela, oferecendo uma mão amiga quando tudo parecia sombrio. "Eu preciso de um tempo para pensar", respondeu Ana com a voz tremendo, tentando esconder a confusão em seu coração. Carlos a olhou com compreensão, e a expressão dele a fez sentir que tinha alguém que realmente a apoiava. "Ana, entendo suas dúvidas. A vida pode ser assustadora, mas às vezes é preciso dar um passo no escuro para enxergar a luz. Não tenha medo de sonhar", disse ele, sua voz suave como uma brisa da tarde. Justamente quando Ana estava prestes a responder, uma sequência de ruidosos motores interrompeu um momento delicado. Um grupo de jovens passou na calçada, rindo e empurrando um carro velho. As risadas ecoaram como lembranças distantes dos dias mais leves que ela tinha passado, antes das responsabilidades a sobrecarregarem.
De repente a vida dela parecia tão abalada, tão vulnerável. E se eu falhar? E se eu não for boa o bastante? Perguntou Ana com a voz quase um sussurro, sua insegurança tomando conta, como uma sombra invadindo o que era um espaço antes iluminado. Você é mais forte do que pensa. A coragem não é a ausência do medo, mas a habilidade de agir mesmo diante dele. E acredite, o sucesso não vem sem desafios, Carlos respondeu, com um olhar compromisso que mexeu com Ana. As palavras dele ecoaram na mente dela, ressoando como um mantra de esperança. Durante um instante que pareceu durar uma eternidade, Ana visualizou-se trabalhando, ajudando outras pessoas e construindo um futuro para seus filhos. O peso que carregava parecia mais leve, como se uma parte dela tivesse decidido que era a hora de mudar. Mas, em seguida, os filhos empertigados na escola, a ausência de um pai que não estava lá e as enormes contas a pagar retornaram como um vendaval, despedaçando seus novos sonhos. O conforto de sua rotina tornou-se um refúgio e, ao mesmo tempo, uma prisão. Era como se ela estivesse em um barco à deriva, tentando decidir se devia arriscar abandonar a segurança do porto ou se lançar ao mar aberto, enfrentando tempestades desconhecidas. Pense com carinho, e lembre-se de que a decisão é só sua. Não estou aqui para forçar nada. Quero que você se sinta pronta, de qualquer forma, Carlos disse, quebrando o silêncio, e Ana percebeu que, apesar de tudo, havia um lado dele que também se importava. Então, em meio àquela confusão emocional, ela decidiu que não podia continuar assim. Uma faísca de coragem brotou dentro dela. Eu preciso realmente pensar sobre isso. Ou talvez eu devesse tentar, murmurou quase para si mesma. Carlos sorriu, mas Ana sentia que sua decisão ainda estava longe de ser tomada. As palavras ainda ecoavam na sua mente, mas o futuro permanecia envolto em incerteza. Farei o que precisar fazer para encontrar uma resposta, respondeu ela, e algo dentro dela começava a mudar. Mas justo ali, em meio àquela virada, o celular de Ana vibrou no bolso. O nome que apareceu na tela congelou seu coração. Pai. Ele raramente ligava, e essa ligação a fez suar frio. O que ele queria agora? E se o que ele tivesse a dizer mudasse tudo novamente? Ana olhou para Carlos e para o aparelho, seu coração batendo forte, e uma nova pergunta surgiu em sua mente. O que a ligação de seu pai poderia revelar? Ana hesitou, o celular ainda vibrando em sua mão como se fosse uma serpente viva. A sensação de um eco do passado tomou conta dela, um misto de ansiedade e lembranças que ela gostaria de esquecer. Olhando para Carlos, encontrou nele um reflexo de apoio. Ele estava ali, e isso de alguma forma a encorajava. Você vai atender? Carlos perguntou, sua voz tranquila mergulhando entre suas incertezas. E se for algo importante? As palavras saíram de sua boca com dificuldade. Às vezes, o que parece ser um abalo pode ser a porta para novas oportunidades. Atenda a ligação, Ana. Você pode se surpreender. A maneira como Carlos dizia isso fazia seu coração pulsar mais rápido, e mesmo com os nervos à flor da pele, Ana decidiu que não podia fugir. Com um movimento hesitante, ela deslizou o dedo pela tela e atendeu. Oi, pai. Suas palavras foram quase um sussurro. Do outro lado, a voz grave e conhecida a envolveu, trazendo à tona uma tempestade de emoções. Ana, preciso que você venha me ver. É urgente. A frieza nas palavras dele a fez sentir um arrepio na espinha. O que aconteceu? Ela mal conseguia esconder a inquietação que a consumia. Não é a melhor hora para falar por telefone, só venha. Preciso de você. A linha ficou em silêncio por um momento, como se ele estivesse ponderando o que mais revelar. Amanhã, às 10 da manhã. E não pense em não vir. O olhar de Carlos a observava com curiosidade e aquela troca ajudou Ana a perceber que a decisão de ir ou não era toda sua. Ao desligar, um misto de adrenalina e medo despertou sua curiosidade. O que poderia ser tão importante? O que ele queria? Em anos, seu pai nunca tivera essa urgência, e isso a pegou de surpresa. Você vai? Carlos perguntou com um leve toque de preocupação em sua voz. Eu não sei. Deveria? A dúvida reverberava dentro dela. Às vezes a resolução de nossas dúvidas vem de onde menos esperamos. Ir ao encontro dele pode ser um passo. A certeza nas palavras de Carlos começou a ecoar em seu coração. O que ela achava ser apenas um momento de indecisão surgiu como um caminho potencialmente revelador. Você acredita que eu devo encarar isso? Que eu posso lidar com o que quer que ele esteja prestes a me dizer? Ana fez a pergunta com uma força que mal estava acostumada a usar. Você pode e vai. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. Ele sorriu, e aquele simples gesto fez seu peito aquecer. Ana sentia a conexão fortalecer-se entre eles, mas no fundo, um temor se instalou.
O que aquele encontro poderia significar para sua vida? E se tudo mudasse novamente? Aquela noite se arrastava em um misto de ansiedade e expectativa. Ao mesmo tempo que a preocupação envolvia seu pensamento, uma expectativa silenciosa crescia. Afinal, seu pai nunca havia sido uma presença constante, mas sua ausência sempre deixará marcas difíceis de apagar. Na manhã seguinte, vestiu-se cuidadosamente, insegura do que deveria levar para encontrar aquele homem que a deixou com tantas questões não resolvidas. Cada peça de roupa parecia pescar um fragmento de sua identidade, cada escolha uma pergunta sem resposta. Ao sair de casa, o mundo parecia mais nítido, mas também mais pesado. Com cada passo em direção àquele encontro, ela se sentia dividida entre o medo do que descobriria e a possibilidade de finalmente entender sua história. Chegando ao local combinado, Ana sentiu o coração pulsar forte, e antes de entrar, respirou fundo, decidida a enfrentar o que quer que o destino reservasse. Mas em um instante que parecia interminável, ela não podia sequer imaginar a revelação que a aguardava. Dentro do espaço, um detalhe capturou sua atenção. Uma mesa de madeira escura decorada com fotografias antigas. Uma surpresa à espreita. O que aquelas imagens poderiam revelar? As perguntas eram muitas e a ansiedade se intensificava a cada segundo. E quando ela avistou seu pai sentado, com uma expressão que misturava nervosismo e expectativa, um novo gancho se formou em seu coração. O que ele iria compartilhar que mudaria tudo? O que mais estava escondido atrás daquela expressão decidida? Ana respirou fundo antes de dar os primeiros passos em direção à mesa onde seu pai estava. Cada movimento parecia pesar toneladas, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado denso. A expressão dele a inquietava mais do que qualquer coisa. Era como se ele estivesse prestes a derrubar um segredo que poderia mudar suas vidas para sempre. Oi, pai. A voz dela saiu quase como um sussurro, uma tentativa frágil de quebrar aquele silêncio tenso. Ele levantou os olhos, e Ana sentiu um misto de alívio e angústia ao ver que havia também um brilho de saudade. Ana? Ele parecia incapaz de continuar a frase, a voz embargada, como se palavras pesadas estivessem presas em sua garganta. Sentou-se diante dele, a mesa entre eles quase como um abismo que separava o passado e o presente. As fotografias antigas estavam ali, imóveis, mas sua presença parecia vibrante e carregada de histórias. O pai voltou a fixar o olhar em Ana, como se tentasse encontrar coragem nos olhos dela. Eu não sei por onde começar, ele disse finalmente, com a mão tremendo levemente ao tocar uma das fotos. Era uma imagem escura, cheia de sombras que quase cobriam as faces sorridentes. Esse é um momento de uma vida que eu nunca contei a você. Podem não ser apenas boas recordações. Ana mordeu o lábio, a atenção presa no velho retrato enquanto palavras não ditas dançavam entre eles. O que você quer dizer? Sua curiosidade já estava despertada, mas o medo de qualquer revelação a fazia hesitar. Isso é sobre sua mãe, ele começou, a voz mais baixa, revelando um lado de sua história que ela sentia que deveria ter conhecido antes. Eu não fui o melhor marido nas últimas décadas. Eu falei com ela e com você. A menção da mãe fez um nó se formar na garganta de Ana. Se antes ela estava ansiosa, agora sua mente estava uma tempestade. Lembranças de momentos desperdiçados, das olhadas furtivas em documentos antigos, dos silêncios pesados durante jantares. Cada plano que não se concretizou se somava a uma dor que ela pensava ser apenas sua. Irmãos. Você tem irmãos, Ana, ele disse mais duro, como se cada palavra fosse uma luta. E eu não estive presente para eles. Não estive presente para sua mãe. E mais importante, não estive presente para você. As palavras dele ressoaram como um eco em seu peito. Irmãos? Como isso era possível? Uma onda de emoções conflitantes a invadiu. A curiosidade se misturava à raiva e à dor. Como assim? Por que você não me contou isso antes? Eu não sabia como, ele respondeu, o tom de voz em um lamento. Nós éramos uma família quebrada, e eu não sabia como juntar os pedaços. Um silêncio pairou pesado e desconfortável. A mente de Ana girava em torno das implicações daquelas palavras, cada nova ideia desafiando o que ela sabia sobre sua vida. Irmãos, ausências, erros. O que mais poderia haver escondido sob esse véu de silêncio? Eu preciso te mostrar algo, ele disse de repente, como se tivesse tomado uma decisão. Levantou-se, desaparecendo para uma sala nos fundos. Ana ficou sozinha, o coração acelerado enquanto as fotografias nas paredes pareciam sussurrar histórias de um passado que ela mal conhecia. Quando ele voltou, trazia consigo uma caixa antiga coberta de poeira e mistérios.
Por favor, me ouça antes de julgá-los, ele pediu, a voz trêmula enquanto abria a caixa. Ana encarou as memórias que pareciam prestes a desmoronar, sentindo uma combinação de desejo de entender e o medo do que poderia descobrir. O que estava realmente dentro daquela caixa? E como isso mudaria tudo o que ela acreditava saber sobre sua história? Com um movimento hesitante, Ana se inclinou para olhar dentro da caixa. A primeira coisa que viu foi uma carta. O que ela revelaria? Ana hesitou, seu coração disparando ao olhar para a carta que repousava sobre velhos jornais amarelados. Com a mão trêmula, ela a pegou e, ao abrir, a letra nem sempre legível quase a hipnotizou. Era uma escrita cuidadosamente desenhada, cheia de curvas e voltas, como os pensamentos que agora se aglomeravam em sua mente. Meu amado, começava a carta. O tom era tão íntimo que por um instante, Ana se sentiu uma intrusa. As palavras pareciam fluir como um rio de emoções escondidas. Tudo o que ela não sabia, tudo o que não lhe foi contado. Eu te escrevo com lágrimas nos olhos e a esperança em meu coração. Acreditando que ainda há tempo, a voz do pai interrompeu seu devaneio. Essa foi a última carta que sua mãe me escreveu, disse ele de forma tão baixa que Ana teve que concentrar-se para ouvir. A dor em seu olhar era palpável, uma tristeza que se acumulava ao longo dos anos. Ela olhou para ele e depois novamente para a carta, fazendo as conexões entre as palavras e a realidade que agora se desdobrava diante dela. O que ela queria dizer com ainda há tempo? Quanto mais havia para ser dito? Ela estava lutando contra a doença, o pai confessou, as palavras saindo como uma súplica. Eu não estive lá para apoiar. Me afastei. Por medo, por culpa, e acabei perdendo-a. A sala parecia girar enquanto Ana absorvia o peso daquelas revelações. Então você a deixou partir sem estar ao lado dela? E a mim também. A raiva e a decepção misturavam-se em sua voz, como se uma parte dela quisesse gritar, enquanto a outra implorava por compreensão. Eu não sabia como lidar com tudo isso, Ana, ele respondeu, os olhos marejados. Eu pensei que se estivesse distante, estaria protegendo vocês de mim. Ela encarou o pai, sentindo uma dor tão profunda que quase a impedia de respirar. Como ele podia justificar aquela ausência? E o que fazer agora com essa nova realidade que emergia junto a irmãos desconhecidos? Ana começou a ler a próxima parte da carta, suas palavras ressoando com uma tristeza que queimava. Sei que você também sente falta desse amor. E embora nossos caminhos tenham se separado, eu sempre estarei torcendo por você. Ela se preocupava comigo, murmurou Ana, a visão turva. Sempre esteve consciente, mesmo longe. Ela se preocupou com você até o último instante, o pai afirmou, seu olhar perdido, como se estivesse resgatando memórias há muito esquecidas. E acima de tudo, ela amava você. Eu falhei. E agora você merece saber a verdade. Aquela conversa estava aberta, e uma onda de emoções a envolvia. Ana ainda não conseguia enxergar claramente as consequências de tudo aquilo. Eu tenho os contatos dos seus irmãos. Precisamos conversar com eles. Ana, eles têm o direito de saber, assim como você, disse ele, a hesitação em sua voz substituída por uma firme determinação. Se você quiser. Por que agora? Ana perguntou, sentindo uma cólica no estômago. Por que não antes? Você estava tão ocupado em se esconder e agora quer que eu me exponha também? Porque estou tentando corrigir os erros do passado, ele respondeu, a voz trêmula, mas agora com um fio de esperança. E talvez isso nos ajude a curar. A ideia de ter irmãos, de toda uma nova família, a atraía e ao mesmo tempo a apavorava. Mas antes que ela pudesse decidir, um novo tipo de emoção surgiu, a vontade de saber, de descobrir e de entender os mistérios que cercavam sua mãe. A incerteza agora era seu novo companheiro. Vamos fazer isso, Ana finalmente disse, o coração apertado. Mas precisamos fazer isso juntos. Juntos, ele repetiu, um lampejo de esperança piscando em seus olhos. Enquanto eles compartilhavam aquele momento de conexão, Ana sabia que este era apenas o começo. A caixa ainda guardava outros segredos, e cada revelação poderia mudar tudo. E então, ao olhar de novo para a carta, uma nova pergunta surgiu em sua mente. O que mais sua mãe poderia ter escondido? O que mais havia naquelas páginas que poderia atordoá-la? Ana fechou os olhos por um instante, imaginando os irmãos que nunca teve, as histórias que poderiam ter compartilhado, a vida que poderia ser diferente. O cheiro de papel velho e tinta misturava-se com a fragrância da esperança. A pressão em seu peito a lembrava que não havia mais volta. Todas as questões começaram a apressar-se dentro dela, como um rio prestes a transbordar. Você realmente acha que eles vão querer me conhecer? Perguntou Ana, com uma fraqueza na voz que atraiu. A insegurança era palpável e ela tentava esconder, mas o pai percebeu. Eles precisam saber de você, Ana.
e você precisa saber deles, ele respondeu, sua voz firme. Não podemos voltar atrás, mas podemos seguir em frente. Ana assentiu lentamente, seu olhar vagando para a janela. O céu estava escuro e nublado, como se também refletisse a tempestade de emoções dentro dela. O desejo por conexão e o medo de rejeição a consumiam. E quanto mais ela pensava sobre a possibilidade, mais se sentia entrelaçada nas memórias de sua mãe. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse o pai enquanto se levantava para pegar um pequeno livreto que estava debaixo da mesa. Ele entregou a Ana, que olhou confusa. O que é isso? São anotações da sua mãe. Letras, poemas. Ela escreveu muito sobre seus sentimentos, sobre nós. Eu não consegui ler tudo naquela época, mas talvez você consiga encontrar sentido agora, explicou ele. Seu tom quase como um pedido. Ana segurou o livreto nas mãos. Era frágil, mas se sentia como um tesouro inestimável. Era o eco das palavras da mãe que ela nunca teve a chance de ouvir pessoalmente. Com um movimento hesitante, ela abriu uma página aleatória. No silêncio da noite, os segredos se revelam, leu em voz alta, e uma onda de emoções a atingiu. Como se aquelas palavras fossem um convite, um apelo para explorar. Posso ler isso mais tarde, Ana sussurrou, abrindo um pequeno sorriso triste. Claro, faça como preferir. Mas saiba que tudo isso é parte de quem você é, o pai respondeu, olhando nos olhos dela, seu olhar sincero. E é tudo que eu não pude te dar. Ela voltou a olhar pela janela, pensando na vida que havia à sua frente. O que ela faria com tudo isso? Lalaria de perguntas unia em sua mente. Por onde começar? A simples ideia de encontrar os irmãos a deixava ansiosa, mas uma centelha de coragem começava a brotar dentro dela. E a carta, pai? O que faremos com ela? Indagou Ana. Eu acho que devemos enviá-la para os seus irmãos, como um primeiro passo para abrir o diálogo. Mostrar que a nossa história agora pertence a eles também, propôs o pai, e a sinceridade em sua voz a surpreendeu. Ana pensou sobre a reação deles. Como eles reagiriam depois de anos sem saber um do outro? E o que aconteceria se eles não quisessem saber dela, afinal? A ideia a deixou nervosa, mas ao mesmo tempo, a ideia de se conectar e fazer parte de algo novo a estimulava. Tudo bem, ela finalmente disse, respirando fundo. Você me ajuda a escrever a carta? Claro que sim, ele respondeu, um sorriso começando a brotar no rosto. O primeiro em muito tempo. Enquanto eles sentavam à mesa novamente, Ana sentiu uma agitação crescente em seu coração. Havia um mundo novo se formando diante dela, onde novos laços poderiam ser estabelecidos. Mas o passado ainda existia, com seus próprios segredos esperando para serem descobertos. Quando Ana e seu pai começaram a colocar os pensamentos em palavras, algo em seu peito pulsava de expectativa. Uma nova linha de história estava prestes a ser escrita. Mas, antes que o lápis tocasse o papel, uma ideia inquietante surgiu em sua mente. Se sua mãe tinha mais segredos, será que algo no passado poderia mudar o futuro que estavam projetando? Ana não conseguiu afastar aquele sentimento perturbador. Enquanto olhava para o livreto em suas mãos, as palavras da mãe pareciam dançar diante de seus olhos. O que mais ela não soube? O passado, até então uma sombra distante, agora se tornava uma presença constante, quase tangível. Qualquer um pode escrever uma carta, murmurou. Mas o que realmente podemos dizer a eles? O que sabemos sobre o que aconteceu? Seu pai suspirou, quebrando o silêncio. Precisamos ser sinceros, Ana. Se vamos nos abrir para eles, precisamos contar a verdade. Não só a nossa, mas a deles também. O peso da responsabilidade pressionava sobre Ana como um peso enorme. Nunca havia imaginado que poderia se sentir tão conectada a pessoas que nem conhecia. O pensamento de seus irmãos, das vidas que tinham levado, das histórias que poderiam contar, preenchia sua mente com um turbilhão de emoções. Vamos começar simples, disse seu pai, pegando uma folha de papel e um lápis. Diga o que você sente. Fale sobre sua vida, suas esperanças, o que deseja deles. Ana respirou fundo enquanto tentava organizar os pensamentos. A ideia de ser honesta a apavorava, mas ao mesmo tempo, sentia uma luz no fundo do túnel, um caminho a seguir. Oi, meu nome é Ana. Ela começou, mas logo parou. O que mais deveria dizer? Queria que eles soubessem que não estava ali para substituir nada, mas sim para adicionar. Ela queria que eles sentissem seu coração exposto, mas com esperança e não com culpa, um fardo com o qual não queria carregá-los. Enquanto se concentrava nas palavras, Ana sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. Decidiu deixá-las fluir. Eu gostaria de conhecer vocês. Saber como são, o que gostam e, se possível, compartilhar um pedacinho da minha vida. Sou apenas uma parte de uma história que é muito maior do que eu. É isso. Continue, encorajou seu pai.
gentilmente tocando sua mão. Ana sorriu com gratidão e continuou escrevendo. Seus medos se dissipavam a cada palavra. Ela estava se permitindo sentir, se abrir. O passado poderia ser complicado, mas aquele momento se tornava um novo começo. Um fio de esperança começava a tecer uma ligação entre eles, mesmo antes de se conhecerem. Quando terminaram a carta, um silêncio profundo envolveu a sala. Era uma sensação estranha, como se todo o universo tivesse parado por um instante. Ana olhou nos olhos do pai, e ele retribuiu o olhar com uma expressão de orgulho misturado com preocupação. A tarefa ainda parecia assustadora. Você acha que eles vão me receber bem? Perguntou Ana, a vulnerabilidade em sua voz evidente. Veja, Ana, não posso prever a reação deles, mas a nossa verdade está aqui. Isso é o que importa, ele respondeu, a voz firme mas amorosa. Ela sorriu levemente, ainda lutando com a insegurança. Então, um pensamento interrompeu sua linha de raciocínio. E se os irmãos realmente não quisessem saber dela? E se existisse uma razão para que sua mãe tivesse mantido essa parte da vida em segredo? Ana teve um estalo dentro de sua cabeça, como se uma luz tivesse acendido. O que mais você sabe sobre a história da mamãe? Há algo que você não contou? Perguntou, a inquietação crescendo. Ele hesitou por um momento. A expressão dele, antes relaxada, se tornara tensa, como se estivesse cavando na própria memória. Ana, as palavras não saíram, mas a atmosfera já carregava um peso que a fazia perceber que a verdade estava muito mais perto do que imaginava. E talvez pudesse mudar o rumo da história que começara a escrever agora. Ela olhou para o livreto novamente, mas algo assegurava. Quais segredos estavam escondidos ali? A resposta podia ser a chave para tudo. Ana observou seu pai com um olhar perscrutador. O que você não contou? O que aconteceu com a mamãe? Sua voz estava recheada de uma mistura de raiva e tristeza. Pela primeira vez, sentia que conhecia seu pai apenas pela superfície. Havia uma história mais profunda ali. E ela queria desvendar. Ele fechou os olhos por um instante, como se a respiração estivesse lhe faltando. Ana, nem tudo é fácil de explicar. Sua mãe guardou muitos segredos. Algumas coisas eram para te proteger, outras, era medo. Ele balançou a cabeça, consciente da tempestade emocional que aquilo poderia desencadear. Ela teve uma infância difícil, muito diferente da nossa. Os fantasmas do passado, às vezes, são mais difíceis de enfrentar do que imaginamos. As palavras dele ecoaram na mente de Ana. Cada frase era como uma peça de um quebra-cabeça que estava se formando lentamente na sua frente. A verdade se desenrolava aos poucos, revelando uma vida que ela nunca conhecera. Mas o que exatamente aconteceu? Insistiu Ana, a preocupação dando lugar a um desejo ardente de entender. Tudo aconteceu antes de você nascer, ele começou, a voz trêmula. Havia uma família daqueles típicos com sorrisos nas fotos, mas nos bastidores havia discórdias. Sua mãe, ela fugiu de casa. E não só por isso, mas pela busca de um novo futuro, por um lar que fizesse sentido. Ana sentiu o coração acelerar. Uma parte dela queria saber mais, mas outra parte hesitava, quase como uma forma de se proteger da dor. Ela, fugiu? Sim, ele confirmou, a tristeza estampada em sua face. Mas não foi por não nos amar. Foi uma mistura de desespero, de encontrar a própria identidade. Assim como você, Ana, ela sempre buscou entender de onde vinha. Era uma alma inquieta. A revelação a atingiu como uma onda inesperada. Ana respirou fundo, tentando processar tudo. Será que isso explicava a falta de diálogo sobre sua família? A sensação de que havia um vazio entre eles se tornava mais clara, quase palpável. Você não sabe o que aconteceu depois? Perguntou, quase hesitante. O medo de descobrir algo que preferia não saber fazia seu estômago dar voltas. Não. Sua mãe nunca quis voltar a falar sobre isso. Ao longo dos anos, senti que ela estava escondendo algo. Quem eram suas origens, o que havia deixado para trás? A voz do pai era como um fio quebrado, prestes a se cortar. Ana sentiu um nó na garganta. Havia uma imensidão ali, uma lacuna que antes não existia. Você acha que ela gostaria que eu buscasse por meus irmãos? As palavras saíram como um sussurro. Depende do que você espera encontrar, Ana, ele respondeu, os olhos cheios de compreensão. Se você está aberta para descobrir, é uma jornada que pode ser não só reveladora, mas também libertadora. Mas você pode encontrar dor e não somente felicidade. Às vezes, enfrentar a verdade é o passo mais difícil. Ana refletiu sobre isso. Uma mistura de esperança e receio pulsava dentro dela. E se a verdade a levasse a um vazio ainda mais profundo? Ou se a conexão que tanto desejava a fizesse sentir-se ainda mais sozinha? Para cada descoberta existia um novo medo escondido. Um silêncio se instalou entre eles,
pesado e carregado de possibilidades, até que ela finalmente disse: então vamos tentar. Vamos descobrir essa parte da minha história. Mas eu não posso fazer isso sozinha, pai. Ele assentiu lentamente e a força em seu olhar a encorajou. Ela estava decidida a enfrentar essa verdade. Mas antes de qualquer coisa, havia uma pergunta que pairava em sua mente como uma borboleta inconstante. E se as respostas forem piores do que eu imagino? Nesse instante, seu pequeno mundo se tornou muito maior, uma tapeçaria intricada de segredos e viagens desconhecidas. Ana estava prestes a se aventurar em mares inexplorados, mas a dúvida ainda a acompanhava como uma sombra. Vamos nessa, pai, disse, finalmente levantando a cabeça. Precisamos preparar a carta e nos organizar. Mas em seu coração, uma pergunta inquieta permanecia. E se a verdade não fosse o que eu esperava? A expectativa era palpável e a cada passo, o futuro se tornava uma imensidão à sua frente. Ana sabia que cada escolha que fizesse não apenas mudaria sua vida como também os laços que ainda não conhecia. E de repente o telefone tocou. O som estridente cortou o ar denso da sala, como se o universo estivesse se alinhando para revelar o próximo capítulo dessa história. Ela olhou para o pai, o coração acelerado. Quem poderia ser essa ligação? Era a hora da verdade. Ana piscou, quase em estado de choque. O som do telefone reverberava na sala silenciosa e por um momento tudo pareceu congelar. O olhar de seu pai estava fixo na tela do celular, um misto de apreensão e expectativa. Ele respirou fundo, como se o ar estivesse denso de segredos prestes a serem revelados. Você vai atender? Ana perguntou, a voz trêmula. Cada segundo que passava parecia um dia, e a tensão tomou conta do ambiente. Ele hesitou, analisando o visor. É desconhecido, a dúvida pairou entre eles, mas algo dentro de Ana a impulsionou. Atende. Pode ser importante, pai. Ele finalmente apertou o botão para atender, e a voz do outro lado soou clara, mas distante. Alô? Senhor Almeida? É o William. Precisamos conversar. Isso é sobre a sua esposa. Ana sentiu um frio na barriga. O nome da mãe ressoou como um eco, cada sílaba um lembrete da frágil linha entre o passado e o presente. Ela se aproximou, tentando captar cada palavra. Houve uma descoberta, a voz prosseguiu, agora mais urgente. Tem algo que você precisa saber, algo que pode mudar tudo para sua família. Do que você está falando? O pai de Ana tinha a voz tensa, e isso só aumentava a ansiedade dela. O que poderia ser tão significativo a ponto de abalar o que eles conheciam sobre a mãe? O telefone parecia pegar fogo entre os dedos dele. Eu não posso discutir isso pelo telefone. Precisamos nos encontrar, urgentemente. É sobre a localização de a voz hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Sobre a localização da sua esposa. E a possibilidade de que você tenha irmãos. Ana sentiu o coração disparar. Irmãos? Sussurrou, quase sem acreditar. Sua mente girava, as peças do quebra-cabeça finalmente começaram a ter forma, como se uma nova imagem estivesse surgindo diante dela. Uma imagem que poderia ser tanto encaradora quanto aterrorizante. Sim, irmãos. E mais. Há documentos, informações que podem responder algumas das suas perguntas. A voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Mas não somos os únicos que estamos atrás disso. É complicado, muito complicado. Complicado como? O pai de Ana parecia visivelmente inquieto. Como você poderia imaginar, existem muitas partes e interesses envolvidos. Ninguém está seguro. Segura? Ana repetiu, seu coração disparando em um ritmo frenético. As emoções contrastantes a consumiam. Era aturdidor saber que havia algo mais, algo que a ligava à sua mãe de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. O que isso quer dizer, pai? Preciso desligar e me encontrar com ele. Não quero que fiquem sabendo que estamos atrás disso. O pai de Ana parecia ter tomado um novo fôlego de determinação. Fazer o quê? Perguntou ela, a voz balançando entre a esperança e o medo. Não sei, mas temos que ir. Podemos nos encontrar com ele amanhã. Você está pronta para isso? Ana sentiu como um peso se acomodando em seu peito, e a adrenalina correndo por suas veias. Aquela oportunidade poderia realmente levar a verdades há muito esquecidas, porém, ao mesmo tempo, havia um profundo receio. Pronta para descobrir mais segredos, mais mentiras. O que mais está escondido? Só podemos saber se estivermos dispostos a ir. Vamos descobrir juntos, como família. Os olhos dele brilhavam com uma determinação renovada. Então vamos. Eu não posso deixar isso escapar, disse Ana, suas palavras transbordando uma coragem que ela não sabia que tinha. Enquanto ambos respiravam fundo, prontos para a nova realidade que os esperava, a dúvida ainda zumbia na mente de Ana. Mas algo diferente a levava adiante, uma centelha de esperança.
O que viria depois? O que mais a vida estava se preparando para revelar? E enquanto o silêncio tomava conta novamente, a ligação parecia ter mudado tudo. Agora o futuro estava aberto, e Ana não poderia se permitir ter medo. Amanhã à noite, eles se encontrariam. Mas, no fundo de seu coração, uma pergunta ainda ecoava: o que nos espera nesse caminho? Ana sentia um turbilhão de emoções enquanto se preparava para o encontro com seu pai no dia seguinte. A tensão no ar era palpável, como se cada segundo estivesse prestes a explodir em uma nova revelação. O passado e o presente se entrelaçavam, e as incertezas eram tanto uma prisão quanto um convite para a liberdade. Assim que o dia amanheceu, Ana decidiu que não podia deixar o medo dominar. Um momento de coragem surgia, e ela precisava abraçar isso. Colocou uma roupa simples, mas que a fazia sentir-se forte, olhando-se no espelho como quem busca um reflexo que também mostrasse sua nova determinação. Ao chegar ao local combinado, Ana sentia o coração na garganta. Cada passo era como um eco de milhares de dúvidas, mas ao mesmo tempo, suas esperanças se renovavam. Ela encontrou o pai à espera com um semblante que misturava expectativa e preocupação. Ele estava visivelmente nervoso, mas um olhar profundo e sincero passou entre eles, um reconhecimento silencioso de que estavam juntos nessa. Você está pronta? Ele perguntou, a voz um pouco trêmula. Pronta para descobrir a verdade, mesmo que doa, Ana respondeu. E as palavras se tornaram um tipo de mantra para si mesma. Eles se sentaram em torno de uma mesa num café tranquilo. O ar estava carregado de possibilidades que até então estavam escondidas nas sombras. O homem com quem seu pai havia conversado chegou pouco depois, seu olhar carregado de intensidade. Chamava-se William e trazia consigo a promessa de uma nova realidade. Conforme William começou a explicar, Ana percebeu que o que estava ouvindo poderia mudar tudo. O passado da mãe não era apenas uma sequência de eventos, mas um emaranhado de histórias interligadas sobre amor, perdas, e a busca por um lugar onde pudesse ser livre. Toda palavra dele criava um novo desenho em sua mente, e a ideia de que tinha irmãos a puxava para um abismo de emoção. Eu tenho informações que podem ajudar vocês a encontrá-los, William disse, a voz firme. Mas isso não será fácil. Existem quem também busquem essas respostas, e não podemos subestimar o que está em jogo. A realidade da situação bateu forte. Ana sentiu seu coração apertar. O que você quer dizer com isso? O que mais existe na história da minha mãe? Questionou, o desejo de saber sendo maior que o receio. William explicou que a mãe de Ana havia se envolvido em um círculo de pessoas que viviam nas sombras. Uma vida repleta de segredos que, se revelados, poderiam desmoronar mais do que apenas uma família. Resguardadas em documentos e fotos, essas verdades poderiam não só revelar o passado, mas também definir o futuro deles. Ana olhava para seu pai, e ele também parecia absorver a magnitude do que estavam prestes a descobrir. Você está disposta a enfrentar isso? Ele perguntou, a preocupação transparecendo. Preciso. Tenho que conhecer meus irmãos, Ana respondeu, sentindo uma determinação crescente. O desejo de conectar-se com suas raízes era mais forte do que qualquer medo que a paralisava. William pôs em cima da mesa um envelope amarelado. Dentro disso, estão os contatos dos seus irmãos. Eles vivem em diferentes lugares, mas as pistas estão aqui. A decisão de seguir em frente precisa ser sua. Não se trata apenas de encontrá-los, mas de encarar o que você pode descobrir. Ana segurou o envelope, e enquanto seus dedos tocavam o papel, uma sensação de alívio misturada com um frio na barriga tomou conta dela. Era a chave para abrir portas há muito fechadas. A reunião logo terminou, mas o ar estava denso de expectativa. Com a informação em mãos, Ana e o pai se despediram de William, e ao saírem, a sensação de liberdade era imensa, como se uma onda de esperança começasse a varrer suas almas. Naquele trajeto de volta, Ana olhou pela janela do carro e pôde ver as nuvens se dissipando. O sol começava a brilhar, e com cada raio, vinha um novo sopro de vida. Aquela era a hora de vencer os medos, de agarrar as oportunidades e, acima de tudo, de se unir à família que por tanto tempo esteve escondida. Uma nova força emergia dentro dela. Quando finalmente chegou em casa, decidiu começar a escrever a carta novamente. Agora sabia exatamente o que queria comunicar tanto para os irmãos quanto para os novos laços que estavam se formando. Com cada letra que desenhava, sentia que estava entrelaçando suas histórias com os laços de sangue que nunca soubera que tinha. E à medida que terminava a carta, um sorriso brotou em seu rosto. Era um sorriso de realização, um sorriso que dizia que não importava o que havia no passado, mas sim o que estava por vir.
A vida era repleta de reviravoltas, e Ana estava finalmente preparada para enfrentá-las. Ao enviar a mensagem e se conectar com seus irmãos, uma nova era se iniciava não apenas para Ana, mas também para sua família, e era isso que fazia seu coração vibrar. Nada estava mais entrelaçado que laços de amor, e ela estava disposta a lutar por cada um deles. Ana exalou profundamente, sabendo que cada passo seria um novo capítulo em sua vida. Era a hora de desbravar o desconhecido. E você, que está aqui, precisa fazer parte disso. Inspire-se. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar mais longe. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora.